Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o que é o WCM. Essa sigla WCM, World Class Manufacturing, que vem a ser produção de classe mundial, não é uma coisa nova. Na verdade, o WCM é usado hoje, essa metodologia é usada em várias empresas, principalmente no setor automotivo, e ela não foi criada como uma coisa nova que surgiu para melhorar o processo e assim por diante. Na verdade, ela era um conjunto das melhores práticas que já vêm sendo criadas a partir do início do século XX. Então, se a gente pensar que o WCM como se fosse um funil, e dentro desse funil estariam as melhores práticas vindas ao longo do tempo na questão de produção, para ter justamente o método, essa metodologia WCM. Então, se a gente pensar, por exemplo, lá na época do Taylorismo, início do século XX, mais ou menos em torno de 1910, foi ali que surgiu o conceito de trabalho padronizado do operador. Então, antes, o operador fazia determinado produto do jeito que ele achava melhor, mais interessante, gastava mais, menos tempo. Ali surgiu a questão de trabalho padronizado e surgiu também os primeiros conceitos de ergonomia, né? Começou-se a preocupar com a saúde do trabalhador, né? Sempre pensando no aumento de produtividade. Se o trabalhador ele executa um serviço de maneira ruim, pensando ergonomicamente, ele vai machucar, vai faltar e com isso vou ter perda de produtividade. Então esses foram os conceitos principais do Taylorismo. O WCM também pegou o que? A partir de 1950, com o Fordismo, ele entrou com a parte de linha de produção, né? Você fazer um determinado veículo, cada operador fazia uma parte desse veículo. Um operador montava a porta, outro operador montava um pneu, outro operador ia montar o para-brisa, e ao longo da linha o carro ia andando e ao final estaria o carro pronto. Então criou-se o conceito de linha de produção, cada operador fazendo uma parte do produto. O WCM também achou interessante isso. E depois veio a questão do toyotismo, ou Lean Manufacturing, que veio a questão de ter um controle de qualidade ao longo dessa linha e eu ter uma produção enxuta. O que é a produção enxuta? Eu ter somente o que eu preciso para fazer o meu produto. Então, no meu estoque vai ter matéria-prima suficiente para fazer a quantidade de peças ou a quantidade de veículos que eu preciso para aquele dia, por exemplo, de produção. Eu não preciso de um excesso de matéria-prima no estoque. Então eu vou ter o suficiente, na minha linha, no meu posto de trabalho também vou ter o que eu preciso naquele momento e ao final também eu não vou ter um excesso de produto acabado, vou ter o que eu preciso para entregar para o cliente. Então essa é a questão de produção enxuta. E a última coisa que o WCM também puxou de boas práticas foi o conceito de TPM, que é a gestão produtiva total. O que vem a ser isso? O TPM atua geralmente na questão de máquina, né? Então, se eu tenho máquinas, equipamentos ao longo da minha linha de produção, e esses equipamentos quebram, né, por excesso de trabalho, ele vai quebrar. O equipamento sempre ele tem o tempo de vida útil dele. Mas se ele quebra, ele para a minha linha, então eu vou produzir menos. O conceito de TPM é o quê? Antes você tinha somente a manutenção corretiva. Hoje a gente tem manutenção preventiva. Então, eu vou parar de maneira programada meus equipamentos em momentos que a linha não está funcionando, para quê? Para evitar que ele pare justamente no momento da minha produção. E depois, mais para frente, toda a questão de manutenção preditiva, né, que envolve já um conceito de estudo de falhas, né, dos equipamentos, é um conceito mais estatístico. E isso foi tudo incorporado para o WCM. Então, o WCM não é uma coisa nova. O WCM pegou as melhores práticas no quesito aumento de produção, pensando sempre em qualidade, pensando sempre em redução de custo, redução de perda e desperdício e que eu possa atender o meu cliente dentro do prazo estipulado, dentro do que foi combinado. Beleza? Até a próxima dica.